Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês devem ter percebido, eu tive um probleminha com o áudio dessa aula, então eu vou explicando, eu fiz alguns offs e vou explicando a aula com áudio que não está conectado exatamente com o que eu estou falando na hora da gravação, mas sim com o movimento que eu estou fazendo, então eu acho que dá para vocês entenderem. Então, para começar a nossa aula, eu vou pedir para vocês sentarem numa postura confortável, de preferência com as pernas cruzadas, com a coluna bem ereta e com os ombros para trás e para baixo. E hoje a gente vai fazer um pranayama chamado Chaturanga Pranayama, ou respiração quadrada. Para isso, eu vou pedir também para vocês fazerem o Jnana Mudra, aquele gesto com as mãos que a gente toca o polegar com o indicador e deixa os outros dedos estendidos. Lembrando que para cima, se estiver de dia, e para baixo, se estiver de noite. Então, como que a gente vai fazer esse pranayama? Eu inspiro, eu mantenho o ar nos meus pulmões, fico sem ar com os pulmões cheios, eu expiro e eu fico com os pulmões vazios. Essas são as 4 fases que a gente vai usar no nosso pranayama de hoje. Então eu vou inspirar num determinado tempo, vou ficar com o ar nos meus pulmões nesse mesmo tempo, vou expirar no mesmo tempo e vou ficar sem ar com os pulmões vazios no mesmo tempo. Então assim, por exemplo, se eu escolhi 4 tempos, então eu vou inspirar em 4 tempos, reter o ar nos pulmões por 4 tempos, expirar por 4 tempos e ficar com os pulmões vazios por 4 tempos. Esse é um ciclo completo do meu Chaturanga Pranayama. Lembrando que quem estiver grávida, tiver algum problema cardíaco ou problema de pressão arterial, evita fazer as retenções. Vai só contar 4 tempos inspirando e 4 tempos expirando. Eu estou falando 4 tempos, mas 4 é só um exemplo. Eu vou deixar esse barulhinho que vocês vão escutar e vocês vão contar por ele, tá? Mas vocês tentem começar com 4 tempos. Se ficar muito ruim, se ficar desconfortável, diminui, faz com 3. Se ficar muito tranquilo, ficar confortável demais, façam com 5. Então, encontrem um tempo para vocês que fique gostoso de fazer o nosso pranayama de hoje.
Pode agora, quando encerrar o último ciclo que vocês estão fazendo, pode inspirar e expirar profundamente e quando expirar, abrir os olhos. Tranquilos? Agora a gente vai ficar de pé. A gente vai entrelaçar os dedos e vai jogar eles lá em cima. A gente vai fazer o Utthana Tadasana. Lembrem de manter a respiração regular, tranquila, de não subir muito os ombros, mas de crescer a coluna. Sintam como se estivesse afastando as vértebras de vocês. Ótimo, inspira, solta o ar e vai afastar. Pode baixar os braços e vai afastar as pernas de vocês. Mais ou menos 5 palmos. A gente vai deixar um dos pés voltado para frente e a gente vai começar jogando o pé direito, a pontinha lá para a direita. Então a gente coloca a mão direita na coxa e o outro braço a gente estende, o outro cotovelo. E vai descendo pela perna para encontrar o lugar que fica confortável para você. Se conseguir, coloca a mão lá no chão. E a gente fica em Trikonasana. Pode olhar lá para cima ou para frente se não ficar confortável. Agora vocês vão inspirar e vão retornando. Pode apontar o pé direito para frente e o pé esquerdo a gente vai apontar lá para a esquerda. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escorregando com a mão esquerda pela perna até achar o ponto que fica confortável. Lembrando que o meu tronco ele tem que estar aqui para frente, peito aberto e o braço que fica lá para cima bem estendido, o cotovelo bem estendido, tá? Então a gente vai permanecer um pouquinho aí. Ótimo, pode voltar agora e a gente vai deixar os dois pés virados para frente. Pode manter o afastamento das pernas e agora a gente vai também fazer a técnica de colocar as mãos nas pernas e ir escorregando até onde ficar confortável para vocês. Aí a gente mantém aí, solta a cabeça, flexiona o tronco para frente, a cabeça bem solta e vai manter em Padottanasana.
Ótimo, agora a gente vai voltando e vai ir para o solo. A gente vai fazer aquela posição de 6 apoios e vai fazer a dinâmica entre Madhyasana e Bittilasana, a posição do gato-vaca. Lembrando que a gente inspira, aumenta a curvatura da lombar, une as escápulas e olha lá para frente. Quando a gente soltar o ar, a gente arredonda bem as costas, afasta as escápulas e olha lá para o umbigo. A gente vai manter essa dinâmica, cada um vai fazer no seu tempo, no tempo da sua inspiração e da sua expiração. Hoje eu trouxe também uma dica para vocês das mãos, porque às vezes se a gente deixar a mão solta, vamos dizer assim, no tatame, vocês vão sentir um pouquinho de desconforto no punho. Então ative essa mão. Pensa que está segurando alguma coisa, deixa ela ativa. Agora a gente volta para a posição neutra e vai estender os joelhos. Vai colocar um pé lá atrás e o outro e vai ficar na prancha alta, em Santlanasana. Lembrando, para quem fica ruim manter essa posição, pode colocar os joelhos no chão, mas mantenha a força no abdômen e empurrando o solo. Ótimo, agora a gente vai voltar dessa posição, vai colocar os joelhos no solo e vai sentar lá nos calcanhares. Tentem manter os cotovelos bem estendidos, as mãos lá na frente. Se der, vai tocar a testa no solo, mas priorizem sentar nos calcanhares. E Vajrahamsasana.
Tranquilos, agora a gente vai deitar em decúbito dorsal, vai deitar de costas. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar as pernas lá em cima, mas a gente vai tentar segurar elas. Vai tentar manter os joelhos estendidos e vai tentar segurar lá nos tornozelos ou até nos pés. Se não der, se vocês não conseguem alcançar lá, pode ser na perna, pode ser na coxa, ou vocês podem até arrumar uma fita, um laço, até uma toalha, entrelaçar lá nos pés de vocês e ficar segurando. Cuidem para manter os ombros tocando o solo, toda a coluna de vocês tocando o solo, tá? Agora a gente vai soltar as pernas e vai deixar elas um pouquinho lá em cima. Sem auxílio das mãos. Pode deixar as mãos dos lados e mantém um pouquinho. Muito bom, agora pode flexionar os joelhos e abraçar um pouquinho as pernas e ficar um pouquinho aí. Ótimo, agora a gente vai fazer aquela torção que a gente coloca os joelhos para um lado e olha lá para o outro. Tentem manter os ombros de vocês tocando o solo. E a gente vai começar jogando nossos joelhos para a direita e vai olhar lá para a esquerda, em Ardha Chalanasana. Inspira, retorna para o centro e agora a gente vai fazer para o outro lado. Vai jogar nossos joelhos lá para o lado esquerdo e vai olhar para o lado direito. Ótimo, retorna, pode estender os joelhos, pode estender os cotovelos, deixar os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima e a gente vai ficar um pouco em Shavasana. Nessa posição, vocês vão fechar os olhos e vão começar a prestar um pouco mais de atenção na respiração de vocês. Então, vocês vão colocando atenção no corpo também de vocês e vão encontrando todos os lugares que têm alguma tensão. Cada vez que vocês expirarem, vocês relaxam esse local. Façam esse exercício por um tempo.
Depois vocês podem direcionar essa mesma técnica para a mente de vocês. Cada vez que vier um pensamento, vocês só relaxam e deixam ele passar, assim como as tensões musculares, as tensões que vocês liberaram com a respiração. Permaneçam nessa posição, fazendo esse exercício por um tempo. Podem prestar atenção na música, na respiração de vocês, tentar se manter aqui no presente. Ótimo, agora vocês podem inspirar, expirar e mexendo as mãos, os pés, se espreguiçar, fazer o que o corpo de vocês pedir. Quando estiverem prontos, se coloquem de lado e sentem como a gente iniciou a nossa aula de hoje. Então a gente só vai unir as mãos aqui na frente do peito. Eu agradeço muito a vocês pela aula de hoje e até a próxima.